Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois se unirão e serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nessa sexta-feira, dia 24 da 7ª semana comum, o texto que nós acabamos de ler é profundo e hoje nós vamos mexer num espinheiro aqui, né? Na nossa meditação. É necessário para cada um de nós. Eu já quero pedir que você comente, que você compartilhe esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, divulgue o canal para outras pessoas. Me ajudem nesse apostolado. É um apostolado, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, já vai dizer São Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Todos nós batizados somos chamados a evangelizar. Evangelizar com a palavra de Deus, com aquilo que é a mais pura doutrina da igreja. Veja, o tema de hoje é sobre o casamento. Jesus hoje está discutindo com os fariseus que queriam armar um laço para ele, para perguntar se era permitido um homem despedir a sua mulher por qualquer outra razão. E Jesus então, sabendo e conhecendo a maldade do coração daqueles homens, o que Moisés disse para vocês? Porque Jesus sabia que eles estavam ali querendo pegar algum trecho da lei mosaica e jogar diante de Jesus para ver qual seria a resposta. Ora, a resposta de Jesus é a resposta da igreja hoje. É a resposta da igreja hoje. É a mesma. Veja, qualquer casamento, se ele foi legitimamente válido, ninguém pode separar aquele vínculo, destruir aquele vínculo. Se o casamento foi válido, e aqui eu não vou entrar aqui no direito canônico, para explicar quando de fato um casamento é válido. Ele precisa cumprir 3 regras para que um casamento seja válido. Ele precisa ter forma canônica, ele precisa não ter nenhum impedimento dirimente e ele precisa não ter nenhuma falha de consentimento. Se essas 3 condições ocorreram, se não há nenhum impedimento dirimente, são 12. Se não há falha de consentimento, e é difícil demais isso, e se houve a forma canônica correta, então nada pode separar este casal. Aí talvez você esteja perguntando assim, então: mas aí eu casei, estou lá morando, nós estamos juntos, mas o meu marido está violento, quase está me matando, então quer dizer que eu tenho que ficar lá com ele. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou falando. Existem algumas convivências que realmente, como a vida ela é mais importante, então há alguns casos que não é possível que aqueles cônjuges eles convivam na mesma casa, já que pode ser que um acabe matando o outro. Então a vida ela é primordial. E não só isso pode causar um malefício para os filhos também. Agora, o que eu estou dizendo é que mesmo nesta situação,
Esses dois aí que vão viver separados de casa, né, eles continuam casados. A não ser que um dos dois morra, eles continuam casados. Eu volto a dizer, se o casamento ele foi válido, porque, segundo o Padre Jesus Hortal, muitos dos nossos casamentos que são realizados nas nossas igrejas hoje, eles são nulos na raiz, né? Porque ele houve falha em algum desse tripé fundamental sobre o sacramento do matrimônio. Eu não vou entrar nisso, mas para dizer o seguinte, que o mandamento de Jesus continua dizendo, de maneira que ele diz assim, então se você divorcia da sua mulher e você se casa com outra, você comete adultério contra ela, e vice-versa, isso vale para o homem como vale para a mulher. Então veja, queridos irmãos, como é sério a questão do casamento. E nós vemos que o problema exatamente está em quê? Está em como os nossos casamentos são feitos hoje. Como os nossos casais vão despreparados para o casamento. Como seria bom, né, que eles pudessem pensar antes e tivesse um bom diretor espiritual que pudesse orientar e dizer para eles, olha, vocês não estão prontos para casar, não. Não, né? Não estão prontos agora e nem estão prontos depois, talvez não seja. Porque numa conversa, numa entrevista com um padre que conheça aí a doutrina profundamente, né? Numa conversa com o sacerdote, ele pode ali, né, perceber que aquilo ali seria um desastre. Eu já vi acontecer muitas vezes, né? Já vi muitas vezes sábios sacerdotes dizerem, não, vocês não podem casar, né? Porque isso daí está na cara que vai dar errado. Então, para casar e depois viver separado, e aí tem que procurar entrar no tribunal eclesiástico e tudo mais. Irmãos, o casamento é algo sério. É algo sério. Eu não estou falando aqui dos problemas, né? E hoje nós vivemos numa sociedade da cultura do descartável. O Papa Francisco tem dito isso. De usa e joga fora. Numa sociedade fraca que não consegue enfrentar os problemas. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. Eu já tive também muitos problemas. Não estou aqui me esquivando, né? Mas em Deus a gente resolve todos os problemas. Em Deus, a solução não é trocar de parceiro. A solução é enfrentar juntos os problemas e crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer, o casamento na Igreja Católica continua valendo a mesma coisa que é. Se você casou validamente, se o seu casamento foi válido, nada pode separar. Por quê? Porque os dois não são dois, mas são uma só carne. Bom, dito isto, comentando esse texto, eu queria falar um pouquinho da beleza do sacramento do matrimônio. Jesus diz que, por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, e ele se une à sua esposa, e já não são dois, mas são uma só carne. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. A matemática de Deus, ela é maravilhosa. A matemática de Deus, ela nos leva para uma outra dinâmica, ela nos leva para uma outra realidade. Dois se tornam um. E aqui eu quero dizer algo que as pessoas às vezes ficam chocadas quando eu digo isso, né? Mas é uma realidade, isso não é a palavra minha, não. Isso é a verdade, a mais pura verdade. Normalmente, nós pensamos assim. Uma mãe, por exemplo, ela pensa que o vínculo que ela tem com seu filho é mais forte do que o vínculo que ela tem com seu esposo. Porque ela diz assim, bom, a criança saiu da minha carne, se alimentou daquilo que eu como, do meu útero, pelo cordão umbilical. Há aquela união entre mãe e filho. Então ela acha que o vínculo dela com o filho é mais forte do que com o marido. Ora, se vocês receberam o sacramento, eu não estou dizendo quem é amigado, quem vive junto, não, eu estou falando do sacramento, da beleza do sacramento, porque ali há uma graça sobrenatural. Então, se vocês estão unidos em santo matrimônio, saiba que o vínculo que você tem com o seu esposo é muito mais forte do que o vínculo que você tem com seus filhos. E vice-versa. Há uma união, né? Uma união que está na via de sacramento, está na via da graça, está na via do sacramento. E isso é uma união profunda, espiritual, forte,
e que só se quebra nesta vida com a morte de um dos cônjuges. Essa é a beleza do sacramento do matrimônio. Mas não só isso, os efeitos e as graças espirituais. Por isso eu quero dizer para os casais casados em santo matrimônio, olha, não tem o menor sentido um casal cristão que vive brigando. Quando você briga com a sua esposa e quando você briga com o seu esposo, saiba que você está brigando com o próprio Deus, porque Ele é Jesus para você. Ela é Jesus para você, é a presença de Jesus. É claro que debaixo do mesmo teto, né, um homem e uma mulher com cabeças diferentes, com hormônios diferentes, com realidades diferentes. É claro que vai haver indisposições, mas eu quero encerrar essa meditação dizendo algo para vocês casais. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. É isso que está literalmente no texto de São Paulo a Efésios. Que São Paulo está dizendo para mim e para você, casado. Mas vale também para os outros, né? Vale também para os outros. Não vá dormir sem fazer as pazes, porque senão no dia seguinte cresceu o muro. E se isso perdura para o outro dia, esse muro vai crescendo. Nós atendemos às vezes muitos casais e a gente pergunta às vezes, por que vocês querem se separar? E eles dizem assim, nem sabemos mais o porquê. Já se construiu um muro tão grande, que nem eles sabem mais da onde partiu o problema, porque não foram resolvendo os problemas através do diálogo, através da oração, que não pode faltar na vida de um casal. Diálogo, oração, conversa, né? Respeito, escuta de Deus, palavra de Deus na vida do casal. Eu digo para vocês, casados, se vocês tomarem essa postura, nada pode separar a vida de vocês. Aconteça o problema que acontecer, financeiro, de saúde, com os filhos, se vocês estiverem unidos em Jesus Cristo, se vocês pararem para dialogar, para rezar juntos, meditar a palavra de Deus juntos, não tem inferno que possa vencer a sua vida. Não tem diabo que possa derrotar um casal que está unido em santo matrimônio, e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e aqueles que consagraram a sua vida a Jesus Cristo, e que recorrem à palavra de Deus. E por fim de tudo isso, né, aqueles que colocam a Virgem Maria ali no meio e chama ela para orientar a casa. Ah, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, isso aqui é uma receita de sucesso, uma receita de vitória para a vida de vocês casados. Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês, o matrimônio de vocês, a união de vocês, o casamento de vocês, e que, quando chegarem ao céu, você possa apresentar o seu cônjuge. Está aqui, Senhor, aquele que tu me deste, eu cuidei, zelei e eu procurei fazer com que ele fosse santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.